Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de trazer mais um vídeo para vocês aqui hoje. E hoje eu gostaria de falar dos perigos da janela. 5 janelas, eu quero fazer um comparativo com 5 sentidos. Essas janelas são muito perigosas, por se nós não tamparmos ela, não fecharmos ela, pode nos trazer morte espiritual. E hoje eu vou usar bastante Bíblia. Se vocês tiverem uma Bíblia na mão, vocês podem me acompanhar. Mas eu vou ler para vocês aqui de qualquer forma. Para dar início, irmãos, eu gostaria de abrir lá em Jeremias 9:21, que vai nos dizer o seguinte, para dar introdução no assunto. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Então, irmãos, quando se trata de palácio, o que nos vem em mente? É uma coisa grandiosa, uma riqueza, pessoas importantes moram lá. É isso que nos vem em mente, não é isso? Pois é. E a palavra diz que a morte subiu por essas janelas e entrou em nossos palácios. E esse palácio que eu quero me referir é o nosso coração, irmãos, que também guardamos riquezas, guardamos o Espírito Santo, guardamos pessoas importantes, e como diz o salmista, lá em Salmo 119, que diz: guardei sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, irmãos, possamos trancar essa janela, fechar essa janela para que ninguém possa subir e nem nos roubar nada que temos nela. Podemos trancar, deixar só que o Senhor guarde dela. Porque, irmãos, não podemos esquecer que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 6,19. Eu vou ler aqui para os irmãos agora. Ou não soubeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então o nosso corpo é do Senhor. Que possamos guardar o nosso corpo, mente e alma e coração. Amém, irmãos? E para dar início aqui, vamos lá. A primeira janela que eu gostaria de falar para vocês são os olhos. Feliz aquele que tem a visão, essa bênção que nos deu. Deus nos deu essa maravilha, essa bênção para ver as riquezas que Ele fez e deixou aqui para gente. E às vezes nós não sabemos valorizar, nem utilizar dessa bênção que Deus nos deu. Irmãos, nossos olhos, ele pode contemplar tanto coisas boas, como coisas ruins, como certas e como erradas. Porém, lá em Mateus 6:22, vai falar o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Amém? Por quê? Porque se nós enxergarmos coisas boas e guardarmos essas coisas boas, nosso corpo vai ser luz. Se nós enxergarmos coisas ruins e guardarmos essas coisas ruins, nosso corpo vai ser treva. Amém, irmãos? Pois temos que agradecer essa visão que Deus nos deu. Temos que valorizar essa janela, que essa é uma das mais importantes que temos. Pois através dela, se não soubermos vigiarmos, também pode nos gerar morte. Sabe, aquela cobiça que você faz com a coisa do irmão, com a mulher do irmão, que seja, que é um mandamento, né? Não cobiçais, é o olho. Sabe? Então, irmãos, essa é a primeira janela. A segunda janela são os ouvidos, que também é muito perigosa, pois nela também entra coisas boas e coisas ruins, coisas certas e coisas erradas. E se absorvemos coisas que não nos geram vida, vai nos gerar morte. Pois sempre estamos em lugares públicos, onde há más conversações. Dependendo da conversa e do som que entrar por essa janela, vamos nos afastando sem nos perceber. E por isso, irmãos, possamos fechar essa janela e estar sempre atento e dando ouvido somente naquilo que Deus tem nos dado, nos falado, e que nos traga vida. Sabe? Só dá ouvido àquelas coisas que nos traga vida. E a única coisa que nos traz vida é a palavra de Deus.
Porque o mundo está cheio de conversa furada, cheio de conversa que não nos edifica em nada, e às vezes nós estamos inclinados para ouvir o que o mundo tem a dizer. Lá em João 8,47 vai dizer o seguinte. Vamos lá, vou ler aqui para os irmãos. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, irmãos, sendo assim, quando vocês estiverem em meio a umas conversações, e quando chegar uma fofoca até você, nos seus ouvidos, não dê ouvido não, feche essa janela, irmãos. Escute só o que o Senhor tem a falar com você no seu quarto, na sua oração, sabe? Então essa foi a segunda janela. A terceira janela, irmãos, é o paladar. Aqui eu quero me referir no sentido geral, boca, língua, que diz lá em Tiago 3, 5 e 6, que eu vou ler aqui também para os irmãos. Eu falei que ia ter bastante Bíblia, né? Que eu quero deixar bem explicadinho para os irmãos não ter dúvida nenhuma. Então vamos lá, Tiago 3, 5 e 6, que vai nos dizer assim. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo e o inflama. O curso da natureza é inflamada pelo inferno. Então, irmãos, que nós possamos ter cuidado naquilo que estamos falando. Pois tem outra passagem na Bíblia que a nossa boca fala que o coração está cheio. Sabe? Porque às vezes nós falamos palavras que, em vez de abençoar o irmão, maldiçoa, sabe? Começa a xingar, palavras que ofendem o nosso irmão. Temos que vigiar, porque essa janela também é muito perigosa. E pode gerar morte também, dependendo do que você falar, pode gerar morte. Por isso temos que sempre nos exercitar, igual o Jó fez, né? Nós temos que ficar se perguntando, igual o Jó fez, lá em Jó 6,30, o Jó se pergunta da seguinte forma, ele fala o seguinte: Senhor, há iniquidade na minha língua? Não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? Então, irmãos, como Jó questionou, pois ele era um homem de Deus. E eu tenho certeza que quando nós questionamos, vamos ver que, na verdade, precisamos fechar essa janela. Porque Jó sim era um homem justo. E nós, como é que nós estamos para fazer esse questionamento para Deus? Por isso, vamos vigiar, irmãos, e tomar cuidado com essa janela, pois ela é muito perigosa. Muito perigosa. E a quarta janela é o olfato. Então, por essa janela nós temos que ver o seguinte: nossa vida está exalando cheiro de morte ou cheiro de vida? Como diz lá em 2 Coríntios 2,15, que eu vou ler para os irmãos aqui. Segunda Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para Deus nós somos a mesma coisa, tanto os que se salvam, tanto os que se perdem. Nós somos um bom cheiro para Ele. Pois é, irmãos, que possamos estar exalando cheiro de flores, de vida, e não de carne apodrecida, morta. Que possamos ser como a mirra, que foi aquele presente que Jesus, quando nasceu, os magos levaram. Porque a mirra, quanto mais pisada ela é, mais cheiro ela exala. E na vida é a mesma coisa, quanto mais pisado nós somos, mais cheiro de Cristo nós temos que exalar. E a quinta janela, irmãos, que eu gostaria de deixar para vocês é o tato. O tato. Para quem não viu meu último vídeo, dá uma voltada lá, que é o Manual da Vida. Eu falo bastante sobre isso. Lá eu falo sobre o poder da imposição das mãos, que podemos curar. Porém, essa mesma mão, ela pode ferir. Por isso, sejamos vigilantes nessa ferramenta. Porque ela pode ser tanto uma bênção
como uma maldição. Ela é como um martelo, nossas mãos. Se você pegar um martelo para construir algo, um móvel que seja, qualquer coisa, ele vai ser uma bênção. Porém, se você pegar essa mão para agredir o irmão, para fazer coisas que não agradam a Deus, vai ser uma maldição para minha vida. Como eu usar minhas mãos quando eu for tirar algo de alguém, usar minhas mãos para pegar algo de alguém. Na verdade, nossas mãos têm que abençoar a vida do outro, sabe? Como diz lá em Atos 20:35, que eu vou ler para vocês aqui também. Atos 20:35. Que vai nos falar o seguinte. Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, irmãos? Então essa foi as 5 janelas que nós temos que vigiar e trancar e fechar, se for possível, para termos uma vida digna e abençoada. E para finalizar aqui nosso vídeo, irmão, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês bem forte. Lembre-se de como o pecado entrou no mundo. Entrou por essas 5 janelas, e eu vou te explicar por quê. Vamos lá na história de Eva, lá em Gênesis, o começo de tudo. 1. Ela ouviu a serpente. 2. Ela olhou para o fruto. 3. Provavelmente ela sentiu o cheiro, porque quando nós conhecemos alguma comida, algum fruto, nós cheiramos primeiro antes de comer. 4. Ela tocou no fruto. 5. Ela provou do fruto. Se ela não tivesse deixado essas 5 janelas abertas, com certeza a história seria outra. Mas, irmãos, Deus é misericordioso com nós. Por mais que o pecado tenha entrado no mundo, Ele lá em João 3,16 entregou seu Filho, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer por nós. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado.